Hoje a gente vai poder conversar aqui com uma médica, psiquiatra, médica de família e comunidade, com experiência em lugares diferentes, cidades diferentes, de portes diferentes. Atualmente ela atua aqui no Vale do Paraíba, São José, Jacareí e tal, mas já tem experiência em vários lugares de Minas, cidades pequenas, na capital. Então já faz algum tempo já que ela trabalha com saúde mental e eu acho que hoje a gente vai conseguir sair daqui com a resposta, né? O brasileiro é ansioso ou não? E por quê? Né? E se for muito ansioso, o que, que tem para a gente fazer para tentar melhorar isso? Você veio de Minas, né? Eu lembro que você já contou que trabalhou em locais bastante pequenos, tipo o Vale do Jequitinhonha e tal, e trabalhou na capital também, depois veio para o Vale do Paraíba e trabalhou em cidades de porte maior e tal. Para a gente ir esquentando aí, você acha que tem muita diferença dos quadros de saúde mental, que nem a gente está falando da ansiedade, para quem mora numa cidadezinha pequenininha e para quem mora, por exemplo, em São José dos Campos, uma cidade super urbanizada, assim? Então, boa noite a todos, né? Espero que a nossa conversa aqui sobre ansiedade seja bem proveitosa. Eu sou formada pelo FMG em medicina e eu tenho especialização em medicina de família e comunidade e psiquiatria. São 16 anos atuando como médica e durante esse período eu atuei em cidades do interior, da divisa de Minas com Bahia e do Triângulo Mineiro. Trabalhei na região central de Minas Gerais também, em Belo Horizonte e algumas cidades próximas. E desde 2010 eu estou aqui no Vale do Paraíba, atuando em São José dos Campos e em Jacareí. Atualmente eu atendo em Jacareí no ambulatório de saúde mental de adultos, que está dentro do Serviço Integrado de Medicina do município. E aqui em São José dos Campos eu trabalho no CAPS Infantil, que é o Centro de Atenção Psicossocial responsável pelo cuidado com crianças e adolescentes em sofrimento mental intenso. E também faço consultório particular. Ao longo da minha trajetória, trabalhei muitos anos como clínica na Atenção Básica à Saúde, na IPSF, tanto em cidades de grande porte como de pequeno porte, e como médica de família, eu também cuidava de pacientes com sofrimento mental em diversos níveis, de todas as causas. Quando você fala um pouco dessa diferença, né, do contexto de transtorno mental entre cidades pequenas e grandes, existe sim, né, tanto em relação ao estigma, ao preconceito, quanto em relação à aceitação. E é Uhum. curioso que eu sempre comentei que alguns quadros graves eu já percebi aceitação melhor em cidades pequenas, porque as comunidades são menores, as pessoas se conhecem, têm maior vínculo, tem um contato muito mais familiar, né, entre os vizinhos, moradores da rua de um bairro, e isso dá um acolhimento maior para as pessoas portadoras de sofrimento mental. Embora Talvez um muitas senso vezes. de comunidade, talvez, né? As pessoas se conhecem mais, esse senso de apoio, Isso. solidariedade é maior, né? É maior, as pessoas às vezes são até mais tolerantes quando essas pessoas estão com sintomas agudizados, quando elas entram em crise. Elas tendem uma tolerância, um acolhimento e um cuidado maior, mesmo até porque esses locais muitas vezes não oferecem tantos recursos de tratamento como as cidades maiores, o que aumenta a solidariedade e a compaixão. Então, Uhum. eu tenho a impressão também de que onde o tratamento é mais limitado, as pessoas também se apoiam mais. As relações são menos frias, porque quem está sofrendo é o seu vizinho de rua, é o filho da sua comadre, né, é o seu compadre. Então, são relações bem diferenciadas nesse sentido. O brasileiro é muito ansioso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, foi feito um levantamento sobre transtornos ansiosos em vários países, e o Brasil foi considerado o país com maior número de pessoas sofredoras de ansiedade de todo o mundo, com em torno de 18 milhões de pessoas afetadas, o que dá mais ou menos 9,3% da população. E esse dado, no ano passado, foi considerado alarmante, porque se considerarmos que nós não temos a maior população do mundo, né, temos uma das mais, mas não é a mais, Sim. mas temos o maior número de pessoas em sofrimento por causa da ansiedade, isso levanta uma pergunta: se é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, por quê?
Uhum. né? Então, você, né, até comentou, acho que a gente tem que entender que fenômeno que é esse, né? Pessoas ansiosas necessariamente são pessoas que têm um transtorno, são pessoas que estão sofrendo, não estão sofrendo, que condição é essa que foi considerada como uma doença afetando uma parcela tão significativa da população? Diferente, por exemplo, do quadro depressivo. O quadro depressivo é aquela pessoa que ela tem uma dificuldade de reagir diante do que está acontecendo na vida. Quando a gente pensa numa pessoa deprimida, a gente não pensa só numa pessoa triste, mal-humorada. A gente pensa numa pessoa prostrada, uma pessoa que não consegue realizar as suas atividades do dia a dia. O ansioso, teoricamente, depois a gente pode ver se isso é verdade, mas teoricamente é uma pessoa muito mais ativa, é aquela pessoa que não para quieta, aquela pessoa que está sempre fazendo alguma coisa. Então, a impressão que me dá é que o ansioso, ele é mais bem visto pela sociedade. Ele é até, talvez, para determinadas empresas, até uma pessoa valorizada. É aquela pessoa que você vai dar um negócio na mão dela e ela vai querer fazer aquilo o mais rápido possível. O que acaba, talvez, você pode me dizer depois, estimulando, né? Então, eu sou ansioso, eu quero resolver tudo rápido, ninguém está vendo problema nisso, só que a pessoa está sofrendo. Né? Né? Assim, eu acho um ponto de partida importante é considerar que a ansiedade ela é um estado, né? Hum, Mas ela pode ser também um traço de personalidade, né? Algo que constitui a pessoa. uhum, Então, como estado, como traço de personalidade, isso por si só não traz um problema, não traz um transtorno, não é adoecimento. Inclusive, se entendemos a ansiedade como um estado de tensão frente ao imprevisto, apreensão frente a mudanças e inquietação sobre a própria capacidade de enfrentar o novo, o adverso ou que nos ameaça, a ansiedade é fundamental para a nossa sobrevivência, sim. porque esse estado de apreensão e tensão nos permite perceber a realidade, identificar ameaças à nossa saúde, à nossa vida, e com isso conseguimos elaborar estratégias de enfrentamento. Hum, Então, essa antecipação, né, de possibilidades nos permite enfrentamento, porque a gente se antecipa, a gente se prepara, a gente modifica a si mesmo, o próprio cuidado com a saúde, a gente modifica a moradia, a gente modifica várias condições que permitem a nossa sobrevivência, inclusive não só preserva a saúde como a vida. Então, a ansiedade, ela é importante na nossa espécie e ela teve um papel fundamental e ainda tem na nossa sobrevivência. uhum, Então, a gente tem que tomar um certo cuidado de não entender que a pessoa que é ansiosa, isso é um problema, isso é uma doença, isso é um transtorno. Pode ser um traço da personalidade que aquela pessoa se antecipa um pouco mais, né? Ela fica pensando um pouco mais nas possibilidades, o que é provável, o que não é, quais são as estratégias, e a vida dela pode fluir muito bem com essa uhum, característica. uhum, Nós também podemos vivenciar estados ansiosos com alguns sintomas, né, que nós falaremos daqui a pouquinho, diante de situações muito concretas. Casamento, separação, promoção no emprego, mudança de cidade, perda de um familiar. Então, nós uhum. podemos experimentar sintomas ansiosos temporariamente, dependendo da experiência que nós estivermos vivenciando com a nossa realidade, ou até dependendo do nosso estado de saúde física. Então, uma disfunção metabólica, uma disfunção hormonal, né, vamos supor, né, uma disfunção de tireoide, é um dos Uhum, diagnósticos diferenciais de ansiedade, né, uhum, alguns determinados tumores. Então, a gente pode vivenciar, sim, alguns sintomas, dependendo até da nossa saúde física. Isso também não é um problema, porque nós estamos falando de algo reativo, momentâneo, e que a gente identifica com clareza um gatilho. uhum, O problema é que quando esse estado, ao invés de nos permitir a ação, faz o contrário, nos inibe, começa a se tornar um obstáculo para a nossa vida cotidiana. Nesse ponto, nós consideramos, então, se está acontecendo um adoecimento, né, em que esse estado de apreensão se torna excessivo e fora do controle, a tal ponto que prejudica estudos, trabalho, relacionamento, né, e o próprio bem-estar psíquico e físico. Antes de pensarmos no diagnóstico, eu sempre tenho em mente duas condições para pensarmos na ansiedade como um possível transtorno. O primeiro é esse estado desagradável,
de tensão, apreensão, medo, aflição, angústia, né, como você colocou lá no banner, né, o quadro de Monte, que a gente está falando de um estado de angústia grande, mas não é isso apenas que define o transtorno. Existe também a questão do indivíduo, né, o quanto que essa pessoa confia na sua capacidade de enfrentar adversidades, perdas, frustrações e mudanças. Então, a gente está falando de autoconfiança. Eu sempre compreendo que esses sintomas, esse estado ansioso vai ser mais ou menos intenso de acordo com o indivíduo. Indivíduos mais seguros, que confiam na sua capacidade de lidar com as mudanças, mesmo que não obtenham os resultados que esperam. Mas aquele confio eu confio no meu taco. Eu sei que eu vou fazer o melhor que eu posso, na condição que eu tiver, então na hora que acontecer eu penso. Mas essa autoconfiança, ela é fundamental quando a gente fala da evolução ou não de um estado ansioso para um transtorno. Então, eu tenho sempre isso como ponto de partida, né? Qual é o estado de apreensão, o que eu tenho de concreto, de sintomas, mas quem é essa pessoa, né, em termos de autoconfiança e de capacidade de enfrentamento. Além disso, nós temos também os sintomas físicos. Por que eles acontecem? Porque nós temos, de modo muito intrínseco, o nosso mecanismo de sobrevivência de fugir ou lutar, né, o flight or fight, ou você sai voando ou você sai lutando. Então, quando estamos diante de uma situação ameaçadora, nós temos todo um eixo que ativa a possibilidade de literalmente sair correndo ou sair lutando. Então, aumenta o nível de adrenalina, muda a função respiratória, muda a função cardíaca, muda a função muscular. Então, a pessoa num estado de ansiedade, ou seja, aquela tensão por uma possível ameaça, ela tem uma ativação desses sistemas. Não de um modo tão intenso, como eu estaria, por exemplo, no meio da selva amazônica e visse um jacaré, claro. Mas se eu estou no meio do meu trabalho e começo a pensar, nossa, será que meu chefe vai vir aqui e me dar notícia que eu vou ser demitido? Isso já é o suficiente para ativar um pouco esse eixo. Então, aumenta os hormônios de estresse, então você pode ter taquicardia, palpitação, falta de ar, dor no peito, tremores, sudorese, contraturas musculares. É o tal do cortisol? O cortisol, ele é liberado quando esse estado de estresse permanece. Tá. Então, se ele se torna crônico, como é o caso geralmente da ansiedade, então já começa a ter esse hormônio que vai manter esse estado de alerta do organismo, mas não de um ponto de vista positivo, porque uma coisa é aquela reação imediata de fugir ou correr e depois o meu corpo se recupera. Com o cortisol, não. Eu fico no estado de tensão constante o tempo inteiro preparado para algo. Isso desgasta o nosso organismo. Nós não somos feitos para ficar assim. Tentando não te interromper muito, mas é que para não fugir desse tema específico, assim, até um tempo atrás, muito recentemente, uma pessoa falou, é uma dor muscular direto, assim, tal. E daí, numa outra live até que a gente falou, negócio do cortisol, tal, a pessoa, nossa, é mesmo, né? Será? Então, assim, pode acontecer, às vezes, de uma pessoa chegar para consulta, às vezes até não por conta de ansiedade, mas se queixando de dores musculares ou dores contínuas, assim, e você não encontra nada, e quando você começa a investigar, você fala, essa pessoa ela é ansiosa, ela fica tentando antecipar tudo sempre, ou ela está passando por um período difícil, que nem você mesma citou, separação, medo do desemprego, tal. Então, esse acaba sendo também... Pode ter uma associação, é muito comum que a gente chama de transtornos mentais comuns, em que você tem alguns sintomas, às vezes, de somatização, como a dor, um ou outro sintoma ansioso, e às vezes um ou outro sintoma depressivo, mas nenhum transtorno específico. Então, essa pessoa pode ter a dor muscular, característica de um quadro somatoforme, de uma fibromialgia, ou dor miofascial. Ela pode ter um desânimo, um cansaço, uma certa apatia, típicos do quadro depressivo, mas os pensamentos antecipatórios e alguns sinais físicos de alarme, como a taquicardia e a palpitação. E aí você não consegue fechar o transtorno, né? Nem ansiedade pura, nem depressão, nem somatização, mas tem um pouquinho de cada, é o que a gente chama de TMC, transtorno mental comum. É um quadro mais inespecífico, né? Mas que tem um pouquinho de cada componente, e isso é causa de grande sofrimento na população, que muitas vezes ele não é identificado,
Tem-se o foco em um ou outro sintoma e não percebe-se que é um conjunto, né? É sofrimento mental, independente do nome. Mas pode ter, sim, esse sintoma ansioso perdido, né, ou escondido em um sintoma maior, por exemplo, como a dor muscular. Eu acho até interessante você falar isso, porque eu acho que como qualquer entrevista com um profissional de saúde, a pessoa, eu digo o paciente, né, o usuário do serviço e tal, ela quer sair com uma resposta. Tipo, doutor, o que que eu tenho? E daí, que nem você mesma falou agora, puxa, a pessoa tem sintomas variados que caberiam em alguns transtornos e não dá para especificar, né? Você acha que dentro da ansiedade também, assim, é comum a gente levar um tempo para conseguir fechar um diagnóstico de transtorno de ansiedade? Sim, porque não é incomum a coexistência da ansiedade com outros transtornos. Então, tem pessoas que têm um transtorno ansioso clássico com um transtorno depressivo clássico. Atende completamente o critério de ambos os diagnósticos. E pode ter também um transtorno de personalidade associado, ou um transtorno afetivo bipolar. Essa pessoa pode ter um quadro esquizofrênico, uma psicose. E muitas vezes esses quadros sobrepujam o quadro ansioso, eles são mais floridos, aparecem mais. Você faz a abordagem desses quadros e depois é que aparece o sintoma ansioso. Antes ficava como uma sensação de tensão, um aperto no peito, mas depois que você, como eu falo assim, limpa, né, o quadro, aí você vê, nossa, tinha um quadro ansioso clássico por trás, mas ele não estava evidente porque tinha um transtorno maior. E isso é muito comum, inclusive, em adolescentes. Atendo adolescentes com quadro de automutilação, com tentativa de suicídio, isso chama muita atenção, mania, depressão, transtorno de personalidade. Começa a se fazer a abordagem, depois começa a aparecer os sintomas com muita clareza. Olha, eu tô ficando tenso, eu fico com um aperto no peito, o coração dispara, e você não entende. Nossa, mas eu tô tratando a depressão, tô tratando a psicose, onde que isso estava? Estava escondido frente a outros sintomas, né, que tinham uma intensidade maior. Então, fechar o diagnóstico nem sempre é simples, por conta das comorbidades. Muitas vezes, o quadro inicial é um quadro de pouca disfuncionalidade, então a pessoa continua trabalhando, continua estudando, continua dando conta das tarefas cotidianas, e os sintomas, como não causam disfuncionalidade, não travam, eles não chamam muita atenção. Parece, não, você está tenso porque está com uma cobrança no trabalho, porque você não está dormindo bem. Então, a gente acredita os sintomas a uma situação e não entende que ali já tem um transtorno, mesmo que de baixo comprometimento da funcionalidade. Essa questão da adolescência encaixa muito com aquela situação de medo do futuro, sentimento de incapacidade de resolver o que vai vir pela frente, sentimento, às vezes, até de um certo desamparo, porque tem aquela questão da adolescência. O adolescente, eu até brinco quando atendo, assim, é um ser meio disforme, porque ele não é criança e não é adulto. Ele não pode correr para o colo igual criança e também não pode tomar conta da própria vida igual adulto. Então, tudo é um tanto desafiador, né? Então, eu acho que bate bastante com essa questão da ansiedade e, às vezes, a busca de algum tipo de melhora, muito entre aspas, como a automutilação, o abuso de substâncias, tal. Então, são maneiras de tentar aliviar essa ansiedade, né? E no adolescente, todo o sofrimento mental, ele, assim, quase todos são diferenciados do quadro adulto. Então, se você avaliar um adolescente ou uma criança como você avalia um adulto, você muitas vezes não consegue fechar o diagnóstico. Muitas vezes o que o adolescente te traz? Não está dormindo bem, está com alteração no apetite, comendo mais ou comendo menos, e a relação com o celular, com televisão, com jogos, isolamento. Então, ele não traz para você estou ansioso, com medo ou inseguro. O que geralmente a gente percebe, o comportamento altera. E você citou algo muito importante, que é o uso de substâncias. Né? A busca de um alívio, de um alento, especialmente na bebida alcoólica e na maconha.
né, uma maneira de controlar os sintomas ansiosos, ou seja, usa a substância como remédio. Não é uso recreativo, não é uso por curiosidade. Sim. Experimenta e descobre que após o uso da substância, aqueles sintomas diminuem. E eles não percebem o que está por trás. Ah, é porque foi amigo, foi turma, não. Você estava com um quadro ansioso e percebeu ali um alívio temporário. E então, nós temos muitos adolescentes que são encaminhados pelo uso da substância, e quando você conversa, o que está por trás é um quadro ansioso não identificado. Deixa eu até te falar um pouquinho assim, assim, eu trabalhei contigo lá em Jacareí também e tal, mas assim, eu acho aqui em São Sebastião, talvez por uma questão da geografia e tal, mas esse uso e às vezes abuso da maconha como maneira de aliviar a ansiedade é muito comum. Então, várias vezes assim, eu uso a maconha para relaxar. Ok, todo mundo usa a maconha para relaxar. Mas só que é para relaxar de algo daí que ele já sentiu antes. Não é assim, estou de boa e vou continuar de boa. Não, eu vou dormir, por exemplo, não consigo dormir e vou dar um doisinho para conseguir dormir. Ou às vezes usa de manhã para conseguir enfrentar o trabalho e por aí vai, assim. Então, só uma peculiaridade muito empírica, ok, mas uma peculiaridade aqui de São Sebastião. Esse uso é muito comum, assim. Depois a gente pode, aliás, a questão da insônia também é muito Sim. comum. A insônia acaba sendo um sintoma dentro do quadro de ansiedade que a pessoa busca substâncias, no caso, por exemplo, a maconha, para melhorar, entendeu? E uma boa pergunta é, se você não usa, o que acontece? E eles relatam, se eu não uso, eu não relaxo, eu não durmo, eu começo a passar mal, eu fico muito nervoso. E aí você percebe, entendi, está usando como medicação. E não é abstinência, certo? Não é abstinência, não é dependência, é simplesmente assim, estou buscando um efeito, aspas, terapêutico. Porque não podemos negar, são substâncias que inibem vias cerebrais. Então, momentaneamente, há uma contenção dos sintomas psíquicos e físicos com o seu uso. O que está em jogo, né? A licitude ou não da substância que está sendo utilizada, né? Os meios que estão sendo utilizados para acessar a substância, no caso da maconha, ela é ilegal. É difícil, assim, eu tenho até alguns pacientes que me relatam que plantam e não se envolvem com tráfico para obter a maconha, mas a gente sabe que isso não é o mais comum. Então, eles se expõem a riscos para obter a substância. Se for bebida alcoólica, por ela ser o uso ser muito legitimizado entre adolescentes, né, uma forma de mostrar que está crescendo, se tornando adulto, essa lida com a bebida alcoólica, então tem a questão do grupo também, do pertencimento, de um comportamento aceito. E aí você junta isso, a questão social, o comportamento, o estímulo, com um sintoma ansioso, né, um quadro ansioso, que tem uma resposta com o uso da substância, o resultado é um aumento da prevalência do uso, sim. Eu acho que os adolescentes hoje estão bebendo mais, usando mais maconha, do que há 5 anos. Não sei se é pelo acesso. Recente, 5 anos é recente. Sim, sim. Agora, tem algo também, né, eu não sei dos colegas, eu sou como médica de família e psiquiatra, a gente tem que começar a incorporar algumas perguntas à prática. E o uso de substâncias nem sempre aparecia. Eu lembro quando eu me graduei, quando eu formei, a entrevista padrão, ao longo da prática, às vezes a gente, pela questão de muitos pacientes por hora, querendo fazer uma avaliação mais rápida, retorno, primeira consulta, algumas questões ficam de lado. Eu acho que talvez até um pouquinho por tabu também, né? Porque, tipo assim, e se ele responde que ele usa, o que eu vou falar? Não, meu filho, não use. Não. E assim, e tem que saber perguntar, porque quando eu pergunto de substâncias, e eu já trabalhei com CAPS, álcool e drogas, você tem que saber perguntar como café com leite. Então eu pergunto, você usa maconha quantas vezes por semana? Uma buchinha dura quanto tempo? Você chega a ficar chapado com o uso ou não? Quando você ingere bebida, mesma coisa, quantas vezes, com quem, qual bebida, qual quantidade? É uma investigação. Então você tem que estar muito disposto a perguntar sobre crack, sobre cocaína. Então, eu sei que a gente está fugindo um pouquinho do tema da ansiedade, mas considerando que o uso de substâncias na adolescência muitas vezes é para resolver sintomas, seja depressivos, seja ansiosos,
seja já para conter alguns traços de personalidade, essa pergunta tem que fazer parte da prática de todo profissional de saúde. O uso de substâncias, além de sintomas, por exemplo, ansiosos, sintomas depressivos, alterações de comportamento, para não passar despercebido. Eu acho importante a gente abordar essa questão do uso e do abuso de substâncias para a gente conseguir sair um pouquinho também do discurso classe média, assim, não que a classe média não use, entendeu? Mas eu quero chegar no seguinte ponto, assim, para a maioria das pessoas, principalmente aquelas que precisam do serviço público, do SUS, que eu amo, mas existe uma fila. E além da fila, existe às vezes uma proximidade muito grande. Vamos lembrar que a estratégia de saúde da família é para atender o território. Então, assim, como que nem a gente estava falando de adolescente, como que um adolescente vai procurar um médico, né, para dizer, olha, eu sou ansioso e, putz, eu estou usando substância. Não vai, entendeu? Ele vai preferir a substância, entendeu? Mesmo porque a substância, mesmo que ele tenha que pagar, mas ele não tem que chegar numa farmácia com uma receita, ou ter que passar em consulta e tal. Mas isso acontece também, eu acho que não é só com adolescente, com o adulto também. Talvez as substâncias, as maneiras mudem com o adulto. Talvez o álcool seja mais prevalente nos adultos, ou até mesmo quando a pessoa consegue uma determinada medicação, o abuso de algumas medicações, para aliviar a ansiedade, entendeu? Então, eu não acho que tá fora do assunto, não. Eu acho que uma coisa que você chamou a atenção aí sobre o universo adulto é o uso de benzodiazepínicos, né? Nós já temos essa informação também. Eu falei medicamento para não ficar no nicho que a gente conhece, entendeu? O famoso clonazepam, diazepam e por aí vai, né? Sim. É a medicação, assim, uma das mais prescritas no Brasil é o Rivotril, né? É um medicamento excelente, mas como todo medicamento barato, tem que ser bem indicado. Então, é um medicamento que realmente contém sintomas ansiosos, ajuda como hipnótico, como sedativo, como relaxante muscular, em crises de pânico, de ansiedade generalizada. Ele é ótimo. Porém, como todo medicamento, ele tem que ser bem indicado. E pela característica farmacológica, né, de causar dependência química, tolerância e abstinência com a retirada súbita, tem uma maneira correta de utilizar esse medicamento. Ele não foi feito para uso prolongado, e isso acontece muito... Shelly, eu vou gravar, eu vou pegar esse pedacinho que você está falando, eu vou guardar no meu celular, entendeu? E vou mostrar para um monte de paciente, porque falar a gente fala, entendeu? Falei, meu filho, não faz isso. Não, mas um clonazepamzinho assim de manhã, só para, entendeu? Só para relaxar. Um clonazepam antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor, entendeu? Mas... Não, assim, eles são anestésicos sensoriais, né? Então, quando você está sobre o efeito de um Rivotril, de um diazepam, você percebe menos a realidade. Então, esse impacto da realidade que não é como você espera, daqueles fatores que você não consegue modificar como você gostaria, as perdas, as frustrações, né, as expectativas que não são atendidas, são processos que causam dor, né, são os fatos da vida. Nós vamos experimentar dores ao longo de toda a existência, mas em algumas pessoas, experimentar essa dor pode ser um processo muito sofrido. E os benzodiazepínicos, Rivotril especialmente, porque a meia-vida dele não compromete tanto o funcionamento, então você consegue estudar, trabalhar e fazer um monte de coisa tomando Rivotril, ele te permite ficar um pouquinho anestesiado, você é menos impactado com as dores, com todos esses problemas da realidade, e de uma certa maneira você acha que a vida flui. Parece que você dá mais conta. Vamos negar o efeito terapêutico de cortar momentaneamente sintomas ansiosos? Não. São medicamentos excelentes, mas para essa finalidade, uma contenção ocasional de sintomas ansiosos. Eu tenho casos de epilepsia em que usa-se o clonazepam porque ele é anticonvulsivante. E aí eu tenho um quadro que justifica o uso diário, prolongado. Porém, o uso prolongado tem efeitos colaterais. Então, quando a gente fala de ansiedade, o que tem que ficar claro?
Os famosos tarjas pretas, né, que são os medicamentos de receita azul, eles cortam sintomas, mas eles não tratam o transtorno. Então, quem fica 10 anos tomando Rivotril para inibir os sintomas, ele não vai ter possibilidade de cura. Porque se tirar a medicação, 10 anos depois o quadro está lá. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que pensar, talvez a pessoa precise de algum medicamento temporariamente, para cortar os sintomas e diminuir o sofrimento, enquanto eu proponho algum outro tratamento, medicamentoso ou não, para resolver o problema de base. Porque senão o quadro cronifica, e são 10, 20, 30 anos de sofrimento. Bom, e daí você já deu o gancho para a próxima parte. Tá, e daí se Rivotril não pode tomar a vida inteira, você não pode tomar Rivotril manhã, tarde e noite, o que a gente faz então para melhorar o quadro ansioso? Tá. Então, assim, eu acho que considerando qual que é a nossa realidade, nosso país, por que nós talvez tenhamos tantos ansiosos? Temos questões sociais, desemprego, má distribuição de renda, violência urbana. Então, a realidade brasileira de desigualdade social, né, a existência de tantas pessoas em situação de pobreza e miséria, é um fator que a gente tem que considerar. Né? O segundo fator é família. Né, filhos de pessoas ansiosas, também tendo seus filhos, então que modelos familiares são esses que perpetuam comportamentos? Então, muitas vezes, a ansiedade é aprendida, né, eu vejo como é que meu pai e minha mãe reagem diante de imprevistos, e aí a criança tem uma ideia de que aquilo então é o normal, aquele é o padrão, é assim que a gente faz. Né, a gente desespera, a gente chora, a gente grita, a gente bate, a gente medita, a gente vai correr. O que as crianças aprendem com suas famílias em relação ao manejo dos imprevistos? O que elas aprendem sobre autoconfiança? Tem-se que no Brasil esse processo não é um processo muito firme. A tendência das pessoas ansiosas é transmitirem esse modelo para os seus filhos. Sim. Não conseguem filtrar muito, então a gente fala uma certa herança, mas é de comportamento. Cultural. E tem também a questão genética, né? Então, às vezes a gente vê, assim, famílias com vários membros em várias gerações acometidas por um quadro muito semelhante. Então, claro que a gente vai pensar que tem talvez um fundamento genético, sim, alguma questão relativa a neurotransmissores, que é um terreno fértil, talvez não determina, mas dá uma condição cerebral muito favorável para o desenvolvimento de um transtorno. Então, quando a gente pensa assim, Brasil, né, qual é a nossa cultura, qual é a nossa condição social, a questão de renda, de acesso à educação, acesso à saúde, eu entendo que esse é o terreno que nos torna talvez o país mais ansioso do mundo. Porque nós temos, assim, eu lembro que na história, ensino médio, né, a Belíndia, nós temos, assim, um segmento da população vivendo como na Bélgica, com esse... Lembra da Belíndia? Tá. Da Bélgica, mas temos pessoas vivendo como na Índia, no seu local mais pobre. Sim. Então, um país com tanta desigualdade no acesso à educação, à saúde, à segurança, a saneamento, isso impacta muito na estrutura emocional das pessoas. Então, como é que as pessoas se sentem autoconfiantes, capazes de enfrentar problemas, quando a condição social também é tão difícil para a maioria da população? Né? Uma população que muitas vezes não é bem educada, não é bem escolarizada, não é só letramento, não é só escolarização, alfabetização, né? Mas o processo de intelectualização, ele também nos protege, porque a gente se torna, assim, mais crítico, mais reflexivo, aumenta o autoconhecimento, e isso é um fator também que nos protege de transtornos ansiosos. A nossa população, assim, não prima por isso, infelizmente, né, porque muitas pessoas dependem completamente da educação pública, que ainda tem algumas limitações. E também, né, Michele, eu acho que essa questão da visão de mundo, do senso crítico, tem a questão da educação, mas também boa parte das pessoas não tem nem condição de parar e pensar nisso, entendeu? Ela acorda às 5 horas da manhã, pega um trem lotado, passa o dia todo trabalhando, chega em casa 8 horas da noite, ainda tem que fazer alguma coisa e vai dormir, né? Sim. E tem pessoas que passam quase que a vida inteira assim, né?
Sim, e aí, quando essas pessoas desenvolvem um transtorno e vão buscar algum recurso de tratamento, nós profissionais encontramos isso como barreira muitas vezes. Porém, eu acredito que, assim, muitas pessoas nós podemos tentar despertar mesmo, né, aquele aforismo grego, né, conhece a ti mesmo, domina a ti mesmo, transforma a ti mesmo. Então, o que a ansiedade está sinalizando no seu caso? Esse sintoma está querendo dizer o quê da sua vida, do sentido da sua vida, de como que você está conduzindo. Esse processo também é um processo doloroso de reflexão e de constatação de que vida é essa que eu estou levando. Mas por que não estimular também? Claro. Não, Porque, claro. assim, se tem um transtorno, se eu tenho sintomas comprometendo a minha funcionalidade, eu tenho que ir atrás disso. Tá, é questão familiar, é cultural, é social, é genética, mas tem um indivíduo capaz também de se autodeterminar. O que ele muitas vezes vai precisar de um profissional, né, profissionais competentes, envolvidos, né, uma rede de amparo e proteção na família, na comunidade, na assistência social. Então, o cuidar da ansiedade não é só medicamento ou não medicamento, terapia ou não tem terapia. Envolve um estilo de vida. Se a gente da saúde mental, acho que da saúde, mas principalmente da saúde mental, se a gente acreditar que pau que nasce torto nunca se endireita, a gente não trabalha. Não trabalha. E assim, tem como melhorar. Eu tenho muitos pacientes com quadros crônicos, mas eu consigo perceber uma evolução boa de várias pessoas. Mas você tem que entender qual é a proposta de cuidado. Então, voltando ao que você disse, né? O que a gente faz, então? Nós temos que promover a saúde como um todo. Né? Então, estávamos falando de depressão, de ansiedade, de abuso de substâncias. Então, nós temos que promover a saúde. Então, pré-natal bem feito, puericultura, cuidado com essas famílias que estão surgindo, amparo à educação das crianças, orientação aos pais. Por que eu acho que isso talvez seja um dos primeiros pontos? Pegando esse exemplo da pandemia que nós estamos vivendo agora, esse momento do Covid. Sim. Eu tenho vários pacientes com aumento de sintomas ansiosos e estou com vários casos novos de transtorno de ansiedade, com todas as suas expressões, seja no pânico, ansiedade generalizada, toque, fobia. Então, assim, são várias apresentações que têm como fundo o mesmo estado. E essa pandemia tem trazido muito a reflexão sobre a morte e a finitude. Né, eu falo assim, tem sido um certo tapa na cara da gente, que acha que tudo é permanente, que o estado de saúde é permanente, que a vida é permanente, e a pandemia está mostrando que não. Um vírus pode simplesmente, em questão de 2 dias, levar uma pessoa querida, um vizinho, um colega de trabalho, e assim, nós já passamos por situações de pandemias anteriormente, mas essa é a nossa. Então, nesse momento, essa dor da constatação da impermanência está afetando muitas pessoas. E o que eu observo com os meus pacientes? Como é que você está enfrentando essa percepção de falta de controle, de impotência, de que a dor na morte existe, né? Como é que você está lidando com a possibilidade de você transmitir o vírus para outra pessoa e outra pessoa vir a falecer, porque você é profissional da saúde, porque quem está ao seu lado é um idoso, é uma criança debilitada. E quando eu converso sobre isso, eu pergunto sobre as crianças que estão na casa. Pergunto assim, o que eles estão vendo de vocês adultos? Por quê? Nós não percebemos, mas o que nós estamos falando e fazendo, as crianças estão observando. Opa, e copiando. E copiando, exatamente. Então, o que eles estão aprendendo sobre enfrentamento de perda, de adversidade? O que eles estão vendo? Pessoas ficando muito sintomáticas, pessoas ficando desesperadas, pessoas ficando chorosas. Entenda, eu não estou criticando, né? São reações emocionais completamente esperadas. Mas nós temos também que ter esse discernimento. Opa, quem que está me observando aqui está vendo o quê? O que ele está aprendendo comigo? Né, eu atendi uma idosa antes de ontem que me falou que a filha é que a está deixando muito tensa e muito nervosa, porque a filha está com medo dela morrer. Eu falei, e como é que a senhora está lidando com isso? Ah, não, eu fico mais nervosa ainda e tomo mais o diazepam. A situação foi essa. E assim, é idoso tomando diazepam, né? Nossa. Aí eu falei, mas poxa,
Mas a conversa foi interessante, porque eu falei, olha, quantos anos a sua filha tem? Essa senhora tem 68. Mas como é que é esse assunto para a senhora? O vírus, né? A senhora está numa A população morte. de risco, a morte. Ela falou, mas eu não quero nem pensar nisso, e papapá, papapá. E no que eu conversei com ela, eu falei, olha, a senhora está falando que a senhora está mais nervosa porque a sua filha não está sabendo lidar com a situação. Mas os mais jovens aprendem com os mais velhos o enfrentamento. Então, a senhora está conseguindo transmitir para sua filha alguma serenidade, alguma sabedoria, algum pensamento sobre isso? Doença, finitude, morte? A senhora ficou olhando para mim com uma cara de que conversa que é essa? Que Aham. assim, ela Eu vi na faltou. médica, eu vi na médica pegar o diazepam, ela fica fazendo essas perguntas bestas pra mim, ué. Foi muito curioso, porque assim, você pensa, ela tem 68 anos, né? A nossa população tem uma média de vida de 70 a 75 entre homens e mulheres, mas você já está no último ciclo de vida, em algum momento a gente acaba pensando isso. Então a Claro. senhora sabe que ela está num grupo de risco, mas ela teria que ser a primeira, talvez, a conversar com a filha para transmitir a sabedoria dela. O que, que ela aprendeu com a caminhada? Para ajudar a filha a perceber melhor essas questões. E aí, não, então, não é só com as crianças, não. Os mais velhos com seus filhos adultos têm dificuldade, os adultos jovens com as crianças. Mas se a gente não fizer isso, como é que a gente promove? Então, por isso que eu voltei nesse ponto da questão da educação. O que, que a gente ensina via nosso comportamento? Isso serve para depressão, para ansiedade, para várias outras situações. A gente promove saúde com atividade física, com alimentação saudável, a gente promove saúde com bons hábitos, com a evitação do uso de substâncias que causam dependência química, evitar o uso de substâncias ilícitas, a substância ilícita como bebida alcoólica, né, o uso moderado, não como remédio. Então, é um contexto primeiro de promover saúde como um todo, biopsicossocial. E depois nós passamos para o estágio da prevenção. Como é que nós vamos prevenir a ansiedade de modo específico? Né? Nós vamos ter que tipo de comportamento no dia a dia, que tipo de cultura, como é que essa família reage, que modelos que estão sendo ensinados de enfrentamento para as crianças, especificamente nesse assunto. Eu tenho um filho de 6 anos, que a gente brinca que toda vez que vai ter um evento, ele quase bota um ovo antes. Ele fica agitado, ele fica inquieto, ele fica agitado, ele fica falante, ele corre para lá, pula para cá, claramente ele fica muito excitado. E aí ele chegou para mim, mamãe, eu estou ansioso. Eu falei, bom, 6 anos, vamos lá, ansioso. Aí você imagina, médica de família psiquiatra com um filho de 6 anos, né? Usando essa palavra. Eu falei, mas o que você está sentindo? Ele falou, eu estou muito excitado, eu estou muito animado. Eu falei, então vamos diferenciar esses estados, né? Está atrapalhando o sono, chegou a atrapalhar o apetite, comprometeu as atividades? Ah, dá um Não. CID pra ele, dá o DSM, ele que se vire, meu. Ah, Então, e aí, esse é o nosso trabalho de prevenção da ansiedade. Ok, tem um imprevisto, tem uma novidade, como é que a gente vai lidar com isso? Então, você não vai comer menos, você não vai dormir mais tarde, como é que a gente ensina o autocontrole, a reflexão, a se acalmar, a autoconfiança. Você vai dar conta, isso aí é novo, mas você tem essa capacidade, você vai resolver assim, assim, assado. Então, assim a gente consegue prevenir a ocorrência de transtornos ansiosos. Além disso, tem a próxima etapa que é, e se o transtorno se instalou? O que a gente vai fazer? A gente vai cuidar, porque é um sofrimento mental digno de cuidado como qualquer outro. Ansiedade... Deixa eu parênteses assim, que a gente falou no começo, acho que nem todo mundo viu, a questão de que a ansiedade, por mais que ela seja muitas vezes valorizada na nossa sociedade, parece que essa aparência de agilidade em fazer as coisas, na verdade não, muitas vezes a ansiedade ela pode ser bastante incapacitante. Sim, Parece que a pessoa está fazendo muita coisa, mas às vezes não, às vezes ela está só patinando, entendeu? E isso sim. traz para ela um sentimento tão ruim de que, puxa, aquela sensação de chegar no final do dia, cansado, exausto, mas não fez nada. Porque mentalmente houve um gasto muito grande de energia, isso é possível, e se isso, e se aquilo, como é que eu faço, como é que eu não faço, ai meu Deus, assim a gente brinca um pouco que é elucubração,
Mas isso é sério porque é um gasto de energia mental muito intenso. E o corpo acaba acompanhando com cansaço, com fadiga, com falta de ânimo. Então, a ansiedade pode ser um transtorno extremamente grave em algumas situações e pode comprometer relação familiar, relação amorosa, sexual, trabalho, estudos, projetos de vida. Então, a gente não pode lidar assim, é frescura, é falta do que fazer. Não, sofrimento mental é sofrimento mental. Então, se há um transtorno ansioso, né, a primeira coisa é, estou tendo perdas, estou ficando travado, está se tornando um obstáculo, procura ajuda. Né? Não necessariamente é o psiquiatra, o clínico de confiança, um médico com quem você converse, um psicólogo que você conheça, qualquer profissional da saúde já pode começar uma conversa de o que está acontecendo, o quanto que está impactando a sua vida. E aí a gente começa a direcionar, casos leves respondem a terapias não medicamentosas, com bastante sucesso, casos moderados e intensos precisam de intervenção médica e muitas vezes a psicoterapêutica também. Então, o que nós temos hoje, assim, de recursos para enfrentamento do transtorno ansioso? Do ponto de vista não medicamentoso, a meditação, né, comprovadamente a meditação ajuda a controlar sintomas ansiosos, especialmente a meditação de atenção plena ou mindfulness, que é essa do se localizar no presente e se perder menos nas possibilidades futuras. A yoga, né, a prática de yoga também ajuda bastante no controle de sintomas de ansiedade. E práticas físicas que sejam prazerosas e que funcionam como válvula de escape. Então, não dá para propor para a pessoa, faça isso ou faça aquilo. Eu sempre digo, o que você gosta de fazer? O que você sente que você fica menos tenso, que você fica aliviado no final da prática? Dança, corrida, jogar bola, natação, caminhada. Muitas vezes, tem uma questão econômica, sim, mas é possível fazer uma caminhada, tem um local plano, seguro, dá para pôr um tênis, colocar uma musiquinha gostosa, e isso fazer parte da rotina. Porque esse é um problema também na abordagem da ansiedade, as pessoas geralmente desvalorizam o que elas estão sentindo, o que elas estão sofrendo. E aí vem, eu não tenho tempo. Mas espera aí, é saúde. Isso vai te comprometer. Poxa, vamos fazer aí também, é um tratamento, essa meia hora que você tira por dia, para fazer uma atividade física, para meditar, para fazer qualquer prática, que vai diminuir seus sintomas, servir como válvula de escape e fonte de prazer, vai liberar serotonina, endorfina, vai mudar a transmissão cerebral. Isso é tratamento. Então, assim, não é frescura achar que tratar a ansiedade vai melhorar ou até mesmo prevenir quadros orgânicos, por exemplo, pressão, diabetes, essas coisas assim. Não é frescura. A gente é um todo, nós somos, né, um ser biopsicossocial, nós temos um corpo, nós temos a mente, nós somos um ser social, nós temos que cuidar de tudo. Então, a prática da atividade física, ela atende a todos os eixos, né, a meditação, a yoga, mas na verdade, assim, é o tempo que você tira para você, em termos de autocuidado. Então, eu entendo um pouco essa questão, Ana, pega o ônibus 5 da manhã, chega à tarde, muitas pessoas não têm condição de incorporar, mas quem sabe começa pequeno, 15 minutos, né, às vezes tem pessoas que falam, eu desço um ponto do ônibus antes, um depois, consigo já caminhar um pouquinho, se eu sair direto do trabalho, eu consigo fazer algo, mas se eu chegar em casa eu já não consigo. Falei, então beleza, vamos tentar organizar para na saída do trabalho, você se dá uns 15 minutos de relaxamento. Então, música, eu acho que a gente tem que ampliar bastante, arte, cultura. Quando a gente fala em prevenir, tratar transtorno ansioso, a gente tem que envolver esporte, arte, cultura, não é só a questão assim, terapia, remédio ou uma outra prática. O leque é muito amplo porque as pessoas têm gostos, têm essências diferentes. Então, cada um tem que procurar também aquilo que atende à sua demanda. Então, tem pacientes que costuram, tem pacientes que bordam, tem pessoas que pintam, tem pessoas que relaxam assistindo filme. Então, quando o tratamento não medicamentoso, a conversa tem que passar por aí também. Fonte de prazer, fonte de satisfação, válvulas de escape.
além de práticas que reconhecidamente diminuem a ansiedade. A meditação é uma que eu trabalho muito com os meus pacientes, inclusive no SUS. Tem Google agora, tem meditação autoguiada, tem mantra, tem música, tem sons da natureza, tem foco na respiração. Quantas vezes dá para, numa crise de pânico, além de usar o Rivotril, como SOS, que está bem indicado, vamos fazer um trabalho respiratório naquele momento também, para não fazer hiperventilação, ficar com falta de ar e tonto. Então, o profissional da saúde que cuida de saúde mental, ele tem que dominar esse cuidado não medicamentoso. Quando o caso tem uma intensidade maior, cabe pensar na medicação. Existem os fitoterápicos, para casos leves, há boa resposta. Os mais estudados são o passiflora, o cava-cava, em seguida a valeriana. Dá para fazer uma combinação. E existe também, eu falo, a sabedoria popular, que eu não desprezo. Então, o chá de camomila, o chá de erva doce, a melissa, né, eu falei nível de evidência D, mas é uma prática, eu morei no interior, né? Então, sim, quantas vezes... Folha de maracujá, tal. Sim, as ervas têm uma propriedade, muitas vezes calmante, sedativa leve, casos moderados a intensos, também psicotrópicos. Então, nós vamos trabalhar com a medicação ansiolítica, né? E talvez o uso do benzodiazepínico, né, o Rivotril, o alprazolam, algum outro medicamento, para conter a crise. Talvez, dependendo do nível de sofrimento, estão muito bem indicados temporariamente, enquanto a medicação base, como fluoxetina, mitriptilina, sertralina, vão ser introduzidas para tratamento da ansiedade. Outra coisa que você não citou muito, eu sei que não é muito a sua área, mas talvez alguma coisa assim, você falou da atividade do corpo, física, né? Então, meditação, respiração e tal. Na alimentação também, a gente pode dizer assim, que a maneira como a gente se alimenta auxilia também um pouco a questão da ansiedade, assim? Buscar também ter uma alimentação, sei lá, mais leve, mais regrada, tal, isso também ajuda ou não? É frescura querer comer bem? Não, quem é da área, né, eu não sou formada em nutrologia, mas quem é da área sabe, assim, vamos pensar, triptofano é o precursor da serotonina. O triptofano tem como precursores chocolate, cacau, em alguns alimentos. Então, a ingestão de alguns alimentos que estimulam a triptofano e a produção de serotonina podem sim fazer diferença. Então, eu já vi trabalhos de nutrólogos e nutricionistas direcionando a alimentação. Fonte de alguns sais minerais, fonte de alguns nutrientes, algumas vitaminas, de modo mais específico. Mas eu acredito, de modo geral, que quando a alimentação é saudável, variada, oferta os nutrientes em quantidade e qualidade, e pensando fruta, verdura, legume, alimentos menos processados, menos industrializados, você ter regularidade para se alimentar, se possível, calma para se alimentar, né, porque às vezes a gente vê assim, aquele negócio de sair comendo, engolindo, só para dar as calorias que o corpo precisa. Então, eu entendo a alimentação como parte da promoção à saúde. Eu preciso fornecer para o meu organismo que ele precisa minimamente de íons, sais minerais, vitaminas, água e nutrientes para o funcionamento celular. Isso inclui o cérebro. Sim. Né? E vamos pensar aí também como um distúrbio secundário da ansiedade, o distúrbio de alimentação. Quantas pessoas comem compulsivamente como válvula de escape para os sintomas ansiosos, porque carboidrato dá prazer. A gente falou das substâncias químicas, principalmente a maconha e tal, mas se tem uma coisa que é bastante lícita, é o alimento calórico. Sim, chocolate. Então, nós temos no cérebro o centro do prazer. É um grupo de neurônios que é ativado em determinadas circunstâncias. A ingestão de carboidrato ativa essa via. Então, nós estamos falando de liberação de endorfina, serotonina e transmissores via alimentos. Os alimentos são fonte de prazer. Então, comer é prazeroso. Mas quando é que o comer está se tornando um remédio para um sintoma ansioso? Ou quando o comer atende a uma necessidade de equilíbrio do organismo? Então, outro ensinamento para as crianças. Né? A gente não come demais, não come de menos. A gente não usa comida como válvula de escape.
A gente se alimenta curtindo o alimento, então tem todo o ensinamento. Então, como diz, não é minha área, eu não domino o conhecimento técnico, mas sempre uma alimentação saudável e equilibrada permite um corpo que funcione melhor. Eu te cutuco nessas coisas, Michele, a gente já está encerrando já, porque assim, você também trabalha no SUS há muito tempo, mas isso não tem nada a ver com o SUS, não. Acho que todo paciente assim que chega para a saúde mental, ele quer sair com uma pílula da felicidade, entendeu? E daí, inclusive, se a gente provoca a pessoa no sentido de mudar o hábito, por exemplo, você falou assim, buscar alguma coisa que gosta de fazer. Às vezes as pessoas se afastaram há tanto tempo já, de uma maneira tão intensa do que gosta de fazer, que a gente tem que fazer o trabalho de lembrá-la ou de ensiná-la a gostar de alguma coisa. Isso Sim. às vezes demora. Eu até tomei nota, assim, de 2 pontos que eu queria tocar, até você tem um papelzinho para eu não esquecer, porque Beleza. quando eu estava pensando assim, o que a gente pode fazer no dia a dia para diminuir o sofrimento com ansiedade, né? Uma, que eu acho que é importante, são as expectativas sobre a vida. Nós temos que ser realistas em relação às perdas, frustrações, desejos, fantasias, e em relação ao nosso processo de vida, morte, saúde, doença. Mas o que eu deixei como último é sentido da vida. A gente tem que ter isso como um pensamento constante. Qual é o propósito da minha existência? O que importa para mim? O que realmente importa? Porque aí no meio de tantas possibilidades ameaçadoras, se eu sei o que importa para mim, eu também consigo filtrar. Eu tenho esse si, mas esse si não está no rol das minhas prioridades do ponto de vista existencial. Não é isso que dá sentido para a minha vida, não é isso que me fundamenta. Então, quando as pessoas têm uma reflexão sobre o que importa para você de verdade, ela consegue trabalhar a atitude, consegue pensar o próprio comportamento, que você tem claro o que é fundamental na sua vida? Para você saber onde que você vai gastar energia, com qual preocupação? Eu tento chamar sempre a atenção dos meus pacientes, independente de SUS, porque eu acho que é uma pergunta que é para todo mundo, é para mim, é para você. Né? O sentido da sua vida está claro? O que importa para você está claro? Porque se não estiver, não adianta a gente pensar no remédio para ansiedade, no Rivotril ou na fluoxetina. Porque o que é fundamental não está claro. Com o que vale a pena eu me preocupar? Eu acho que o ansioso, ele tem essa característica, muitas vezes, de gastar energia e tempo com coisas inúteis, né? Com coisas que não vão acrescentar nada em sua vida. Eu lembrei de um trecho de uma live que eu vi essa semana sobre mindfulness, e o rapaz, ele fez uma analogia bem legal, assim. A gente costuma levar a vida como se a gente estivesse ouvindo uma música e julgando se aquela música é boa ou é ruim, ou às vezes, se a gente já ouviu a música, a gente fica tentando antecipar a música. Sendo que, na verdade, a gente deveria viver a vida como se a gente estivesse ouvindo uma música pela primeira vez e saborear essa música sem julgamento, simplesmente sentir a música, né? Se a gente conseguisse viver a vida de uma maneira mais assim, sem grandes expectativas, expectativa nenhuma não tem como. Assim, a gente sempre está esperando alguma coisa. Mas às vezes a gente gasta tempo demais criando expectativas e fazendo pequenos julgamentos a todo momento, e daí a gente acaba não saboreando. É como você estava falando da comida, né? A gente está comendo aqui já pensando na sobremesa. A gente acaba não curtindo a comida de agora, né? Para quem curte ler, tem um livro interessante chamado Devagar, do Carl Honoré, que é sobre o movimento slow. Né? A gente conhece muito o slow food, mas tem o slow medicine, tem vários slows, que é devagar, vai com calma, entende o que é o seu momento presente, o que você tem que experimentar agora, o que você tem que sentir, o que você tem que curtir. Futuro, claro que causa apreensão, né? E a gente tem que aprender a discernir de tudo que é possível acontecer, o que é provável. O que é mais provável acontecer, eu vou gastar energia. Eu vou querer pensar estratégias de enfrentamento, de cuidado, de tentativa de contornar ou de aceitar. Mas o que é pouco provável, eu também posso fazer a escolha de não gastar energia ali. Então, acho que as pessoas também podem ser estimuladas nesse discernimento. Tudo é possível.
mas o que realmente tem grande chance de acontecer por agora. Então, gasta sua energia aí. E vamos educar o pensamento para aquilo que não é provável acontecer agora. Quando acontecer, eu paro para pensar. Bom, a palavra é sua, considerações finais. Já quero deixar meu agradecimento enorme a todo mundo que assistiu aqui, e a você, gastar esse tempo. Uma sexta-noite, eu sextou no Facebook, fala sério, né? Depois de um dia de trabalho intenso e tal, já deixo meu enorme agradecimento aí. E a palavra final é sua. Sim, eu queria agradecer o convite que você fez. Acho que nós estamos num momento muito delicado da nossa história em relação ao Covid, à pandemia, tudo que isso tem nos afetado do ponto de vista emocional. Acho que tudo que a gente puder contribuir com as pessoas, nós estamos contribuindo conosco também, né? É uma reflexão que é válida para todos os profissionais, porque os profissionais também sentimos medo, também ficamos apreensivos, também temos, assim, receio do que vai ser o futuro e como que a gente vai lidar com tudo. Então, a ansiedade não é dos outros, a ansiedade é nossa. Também. Mas, eu acho que, como profissionais, nós temos um conhecimento, do ponto de vista técnico, de transtorno e de cuidado, e nós podemos transmitir isso e ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho. O que eu queria finalizar é que sofrimento mental é sofrimento, não precisa ser esquizofrenia, ou autismo, ou transtorno afetivo bipolar para ser considerado sério ou incapacitante. Quadros como depressão, somatização, insônia, alterações de humor e ansiedade podem causar um enorme sofrimento e uma incapacidade muito grande. Então, que quem, né, nos assistiu, perceba a si mesmo, pense sobre essas questões da própria ansiedade, observe as pessoas à sua volta. Se perceber que está tendo alguém com sofrimento intenso, vamos conversar, se for o caso, buscar ajuda, porque tem tratamento medicamentoso, não medicamentoso, tem muitas vezes como curar. O que não pode é deixar cronificar e se tornar algo normal, né, que não é normal, é a normose, né, é considerado normal porque é prevalente, porque muita gente tem, mas não é esperado em termos de saúde, né, e de autocuidado. E provocar um pouquinho que a gente tem que tirar um tempo para se cuidar, a gente tem que tirar um tempo para se conhecer. Isso não depende de condição financeira. É aquele momento, assim, de quem sou eu, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, tem uma finalidade, esse gasto de energia, não tem? A gente tem que começar a estimular isso. Nós temos que nos tornarmos mais críticos e temos que nos conhecer melhor. E eu acho que nós, profissionais de saúde, temos esse trabalho de ajudar as pessoas também com essas provocações sobre quem é você, o que você está fazendo, como você está conduzindo a sua vida. Porque esse ciclo vai se esgotar em algum momento, a morte é certa para todos nós, mas todos nós queremos contar uma boa história. Então, como é que a gente vai contar uma boa história? Então, novamente, muito obrigada, a conversa foi ótima, e estou às ordens.